A FGF liberou a súmula do Clássico Grenal 444 e mostrou o despreparo da arbitragem do futebol brasileiro. E olha, o motivo da expulsão é de se rir e de se cobrar muito. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque a gente também vai falar sobre a semifinal do Campeonato Gaúcho, que já está encaminhada e não é pelo melhor caminho. Vamos falar de tudo isso. Antes eu quero te falar do apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre. Tá bom, gente? O melhor açougue você encontra na rua Gomes de Freitas 168. Vamos começar falando, porque é inacreditável. Na súmula foi relatado pelo árbitro Rafael Klein de que a expulsão teria sido porque após o cartão amarelo, Roberto Ribas, né, que é auxiliar do Internacional, estaria proferindo palmas, batendo palmas, ironizando a situação. Sendo que em imagem a gente tem de que as palmas ocorreram após a expulsão. Aí a gente já tem que se enlouquecer. Não pode isso. E depois, ainda foi dito que ele proferiu, tá? Ele proferiu as seguintes palavras: tá de sacanagem. Literalmente foi isso. O que eu posso falar pra vocês? O despreparo do futebol brasileiro em questão de arbitragem é surreal. Muitas coisas a gente tem despreparo. Mas um auxiliar ser expulso por proferir palmas que não existiram e um tá de sacanagem, não pode. Porque o próprio árbitro sabe que o Roger Machado teria que sair. Expulsou o auxiliar, tirou o Roger e olha, o motivo é dos piores, tá? Ainda sobre a súmula, foi relatado sim sobre o sinalizador que foi tacado na torcida adversária. Foi acendido após o gol colorado, o sinalizador foi arremessado na torcida do Grêmio e quem fez isto já foi identificado logo após a partida. Tá bom, gente? Então, para quem tem essa dúvida, ou até os próprios gremistas que estão falando desse sinalizador, foi identificado o torcedor. Olha, é uma festa bonita, mas realmente, tacar na torcida adversária, eu acho, pensa se é conosco. Se alguém tá com sinalizador na gente. E aí, não é legal, né? Mas foi relatado na súmula e deve ter, sim, o clube uma punição neste nível. Agora eu quero falar, gente, agora que a gente falou sobre essa vergonha da súmula, eu quero te falar sobre a semifinal do Campeonato Gaúcho. Porque as próximas rodadas são de definição, ou melhor, já é o final do campeonato, é a última semana da fase de grupos. Nesse momento o Grêmio se encontra com 11 pontos, o Inter 14 e o Juventude 15. Estes são os 3 primeiros colocados dos 3 grupos. O Juventude hoje é o primeiro no geral, o Inter em segundo, o Grêmio em terceiro. O que significa? Neste momento estamos vendo um Caju e um clássico Grenal na semifinal. Nesse momento é 2 clássicos e clássicos de, olha, arrepiar por uma semi. E não é o melhor caminho. Na minha concepção, o melhor caminho é enfrentar o rival na final. Vamos lá, gente. Pegamos o Grêmio, que é o muito provável pelos próximos jogos do Juventude, tá? O Juventude pega o Avenida fora de casa e o Pelotas também fora de casa. São 2 jogos de visitante, mas 2 jogos com clubes de não tão futebol, né? Eles não jogam tão bem. Querendo ou não, é respeitando a instituição, mas a gente sabe como é que é o nível deles e o Juventude é um clube de Série A. Levando isso em consideração, se o Inter é eliminado, caso seja eliminado ao Grêmio numa semifinal, para o Grêmio na semifinal, o Inter não chegaria novamente a uma final de Campeonato Gaúcho, encaminharia o octa deles, porque o Juventude não vai conseguir ganhar esta final. A gente sabe que a filial vai abrir as pernas para o Grêmio. E o Internacional ficaria novamente, sentadinho olhando uma final e vendo o seu rival igualar a sua marca histórica de 8 campeonatos gaúchos seguidos. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Acredito que agora não tenha mais o que fazer. O Clássico Grenal era o parâmetro de contra quem vai ser a semifinal. Porque o Inter joga contra o São Luís fora e é uma partida que eu não sei se o Inter vence. O Grêmio joga amanhã já contra o Pelotas na Arena. O Grêmio vai vencer, não tem como a gente escapar. E aí, no último jogo, é o Grêmio contra o Ipiranga e o Internacional contra o Monson.
O Grêmio joga no Colosso da Lagoa e o Inter no Beira-Rio. E é o jogo que acredito eu que vai definir uma coisa. Quem será o mandante no jogo de volta? O que ficar melhor colocado decide em casa. O Grêmio com 11 pontos, o Inter 14. Se o Grêmio ganha, chega a 14 e o Inter empata, chega a 15. E aí o Inter necessita vencer do Monson obrigatoriamente para decidir em casa, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer até com os reservas. Mas, se a gente ver se no caminhar do jogo o Internacional não estiver vencendo, é botar os titulares, que eu acredito que o Inter já vai botar os reservas contra o Monson. Mas temos que ficar de olho. Nesse momento, o Clássico Grenal na semifinal é realidade.